Muito obrigado, senador. Senhor presidente, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o atual governo teve início há quase 45 dias e até agora não se sabe a que veio. Neste último mês e meio, o que se viu de fato foi um bate-cabeça sem fim, disputas intestinas e tantas idas e vindas em decisões tomadas que a soma total e final foi zero. Uma imensa sensação de paralisia toma conta do Brasil, enquanto o atraso é a única coisa que avança. Um presidente que ainda parece em campanha, nada apresentou para debelar um resistente desemprego consolidado na casa dos 13 milhões de brasileiros. Faz de conta que governa pelo Twitter e sua desconfiança com o vice-presidente e algumas pessoas que o cercam é tão grande que nem mesmo internado ele aceitou passar o bastão, deixando nesses dias o país num imenso vácuo de comando. Este primeiro mês foi uma continuidade da campanha de outubro. O inconstitucional decreto que facilita a posse de armas num país que é campeão mundial em mortes por armas de fogo é o exemplo mais bem acabado dessa jogatina eleitoral sem fim. O mercado segue vendo essa administração com extrema reticência, porque ela é absolutamente sem norte. O presidente disse que ia aumentar impostos e foi desmentido por assessores. Sua primeira viagem internacional a Davos, na tentativa de vender essa sua fake news de um novo Brasil, foi um enorme vexame, um tremendo fiasco, como ademais todos os passos que temos dado em política externa. O que nós estamos vendo são ações sistemáticas contra o direito dos trabalhadores e medidas extremamente danosas ao setor produtivo, como o fim das tarifas antidumping sobre a importação de leite em pó, que o presidente mandou derrubar, mas que todos estão dizendo que não é uma coisa simples, que envolve um largo tempo suficiente para quebrar a nossa cultura leiteira. E agora, essa majoração de 58% nos pedágios das rodovias, que vai provocar uma alta direta no preço de combustíveis e alimentos. É um governo absolutamente sem bússola, errante, em que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos passa os dias dizendo aberrações e mentiras que causam constrangimentos internacionais, ladeada em suas bobagens pelo ministro da Educação, para quem o brasileiro turista é um bandido e universidade é uma instituição reservada somente à elite intelectual. O Mais Médicos, senhor presidente, que atendia 70 milhões de brasileiros, foi praticamente extinto. O Farmácia Popular segue o mesmo caminho. E a grande novidade do Ministério da Saúde é reinstaurar manicômios e adotar práticas terapêuticas em grande parte superadas. Todo dia é um show de horrores que parece interminável. E ainda temos para as próximas semanas essa reforma da Previdência, que da forma como está proposta, é um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores, aposentados e pensionistas e uma pauta de costumes absolutamente retrógrada.
Desde 1º de janeiro, o país está paralisado em ponto morto. Quando faz um movimento, é para dar marcha ré. Retrocessos que remontam à época da ditadura. Basta ver, senhor presidente, a notícia não desmentida, ao contrário, confirmada, de que o governo, por intermédio da Agência Brasileira de Informações, está espionando o trabalho de bispos, de padres da Igreja Católica, com o argumento de que a Igreja Católica faz coro com a esquerda, como se o Papa fosse comunista, como se os bispos fossem socialistas, como se estivéssemos na época da ditadura. E por que essa espionagem está sendo feita? O argumento é de que a Igreja Católica promoverá em outubro um sínodo da Amazônia. Primeiro, a Amazônia não é uma região exclusiva do Brasil. Outros países latino-americanos têm a sua região amazônica. Portanto, o debate é mais amplo. Segundo, que os chamados temas esquerdistas, senhor presidente, pasmem, é o meio ambiente, é a questão indígena, é a questão quilombola, são temas universais, são temas da modernidade, a defesa desses direitos elementares dessas populações, a defesa do meio ambiente tão castigado por repetidas tragédias e crimes ambientais, como foi o caso de Brumadinho. E aí, vejam bem, aqueles que nos estão ouvindo, vem Sua Excelência, arauto da inteligência e da cultura nacional, o ministro das Relações Exteriores, desculpe a expressão vulgar, um verdadeiro bobo da corte, que fica reproduzindo bobagens e diz que vai usar o episódio da prisão do Cesare Batista para pedir à Itália para pressionar o Vaticano. Não é possível que esse cidadão não saiba que o Vaticano é um Estado independente, que a Itália não tem nenhuma ingerência sobre as decisões que o Vaticano toma, até porque o Vaticano tem as suas próprias instituições. Ora, ou o presidente da República dá um choque de arrumação nesse governo, elimina esses delírios que existem dentro da estrutura dos seus ministros, de outras pessoas, ou o Brasil vai cair na galhofa. Vai cair não, já caiu, mas vai se aprofundar na galhofa internacional. É por isso, senhor presidente, que hoje eu faço esse pronunciamento. Mas para chamar a atenção, mas para mostrar ao governo a necessidade de um choque de arrumação, para que, em muito breve, o governo não tenha contra si índices de avaliação tão ruins quanto teve Michel Temer. Quem não lembra? No comecinho, depois do golpe, a expectativa de que tudo ia ser bom, mas o governo entrou numa roda viva de acusações de corrupção, de problemas, de incompetência, de decisões equivocadas, de posições internacionais inaceitáveis, e de repente se viu na situação de um governo absoluta e completamente sem poder, desmoralizado. Como nós não queremos o quanto pior, melhor, esperamos que o presidente Bolsonaro efetivamente dê rumo ao governo, comece a governar e comece a tratar dos temas que o povo precisa, que é educação,
que é saúde, que é emprego, que é moradia, que é a melhoria de vida por dias melhores para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive pela tolerância.